Bom dia a todo mundo. É um prazer estar em mais uma conferência da VELI. Essa organização acho que é fantástica, né? Uma das coisas que eu estava pensando sobre o movimento liberal no Brasil é como que a gente salta às vezes de tecnologia. Uma coisa legal de ver na África é como que as pessoas simplesmente passaram da época do telefone fixo para o telefone móvel, que é uma tecnologia mais fácil, mais barata, né? Eles não precisaram fazer todo o percurso que o Ocidente fez. Eu acho que no Brasil está sendo a mesma coisa com o movimento liberal, né? Tem várias etapas do movimento liberal que a gente está queimando e a gente está avançando para a vanguarda do pensamento. E falando em vanguarda, eu acredito que um dos temas que devem estar na agenda vanguardista liberal é a ideia de capitalismo para os pobres. É uma mensagem poderosa, uma mensagem simples, é uma mensagem que tem uma rica tradição liberal. Locke, Bright, Cobden, Smith, os liberais do século XVII, XVIII e XIX, né, todos eles tinham uma preocupação especial com a pobreza. O interessante é que agora, em que a gente está realmente conseguindo superar a pobreza, é que, de certa forma, ela se torna uma agenda política mais abrangente. Mas a gente não deve perder essa tradição. O ponto da minha palestra aqui é recuperar essa tradição e tentar elaborar uma mensagem mais próxima da realidade brasileira, por assim dizer, e também mais próxima da nossa época. Eu quero começar falando sobre esse senhor, esse empresário Ashok Kadri, e como que ele conseguiu derrotar o sistema. Uma das coisas que Ludwig von Mises costumava, o economista austríaco, costumava frisar é que o sistema de mercado é incompatível com o sistema de castas. Porque no mercado, se você não se associa com alguém, se você discrimina alguém, você pode estar perdendo essa pessoa para o seu competidor, você pode estar perdendo um cliente, pode estar perdendo um funcionário. E o que está acontecendo na Índia, desde os anos 90, é que o sistema de castas está sendo chacoalhado pela economia de mercado. Esse senhor, ele é um Dalit, a casta inferior da Índia, conhecida também como os intocáveis. E sendo da casta inferior, a vida dele foi uma vida delegada à submissão. Ele não podia sentar junto com outras crianças na escola, ele tinha que sentar no chão. Ele não podia entrar nos templos que castas mais altas podiam entrar. Ele não podia ser empregado nas mesmas posições que suas castas mais altas. Só que uma coisa começou a mudar na Índia. A partir dos anos 90, principalmente, com a liberação econômica, mais pessoas começaram a se tornar proprietários. E, em vez de buscar emprego, começaram a se tornar autoempregados, empresários. Foi o caso desse senhor. E o empreendedorismo é uma arma que os dados estão usando para sair da pobreza. Ashok Kadri começou a estudar engenharia, ele começou a fazer equipamentos para a exploração de petróleo. Hoje, ele não tem apenas uma BMW, mas ele tem tanto dinheiro que ele não é apenas aceito no templo, que antes ele não podia entrar, ele praticamente comprou o templo, que ele antes não podia entrar. Ele fez doação tão grande, ele reformou o templo todo e decidiu doar o templo para a comunidade. Então, basicamente, é assim hoje. Existe toda uma rede de pessoas que está conseguindo fugir da pobreza por causa da propriedade privada. A ideia antiga, marxista da Índia, era que o proletariado deveria se opor à burguesia. A nova ideia é que o proletário deve se tornar a nova burguesia. O economista Chandra Prasad fala que não adianta depender do Estado para acabar com o sistema de castas, porque o Estado está fora da sociedade. Mas você pode depender do capitalismo, porque o capitalismo é uma força interna. O capitalismo é uma força que, de fato, consegue substituir o sistema de castas. E não apenas ampará-lo, reformá-lo, colocar uma pátina, como ações afirmativas na Índia também tentam fazer. Bom, por mais que nós nos preocupamos com a pobreza, a pergunta que nós devemos fazer é como fazer riqueza, como que o mundo consegue enriquecer, porque a história do mundo é uma história de pobreza. E as pessoas às vezes ignoram que essa luta contra a pobreza ela está sendo vencida hoje em dia. Desde 81, a pobreza mundial declinou mais da metade. Isso significa que todo o avanço que a humanidade teve, talvez nos últimos 3 milênios, ele nem se compara ao avanço que a humanidade teve nos últimos 30 anos.
Dos anos 90, na verdade, até 2010, o objetivo do milênio de redução da pobreza pela metade foi alcançado. E o Banco Mundial, a ONU e o FMI nem perceberam exatamente o que estava acontecendo. Aconteceu não por causa da ação dessas agências internacionais, mas aconteceu por causa da ação das próprias pessoas. E conseguiram se tornar proprietários e conseguiram entrar para a tendência mundial de enriquecimento que vem acontecendo desde a Revolução Industrial. Isso é a história econômica do mundo em um gráfico, do ano 1000 a.C. até 2000 d.C. Reparem que, por mais que as estimativas sejam falhas, mas a ideia que nós temos é de uma certa estagnação constante. Em alguns momentos de mais prosperidade, durante o Império Romano, a Alta Idade Média, tem momentos mais prósperos da humanidade, mas nada se compara ao que aconteceu depois da Revolução Industrial. Essa linha horizontal significa que, a partir de então, você tem uma divergência. É o ponto em que a humanidade estava quando a Revolução Industrial começou. Então, você imagina que alguns pontos atrás eram mais ricos, né? Mas, a partir dele, você começa a ter uma abertura. Aquela linhazinha que desce ali é a renda per capita no continente africano. Vejam, isso aqui não é nem a economia total, né? Não é o PIB mundial. Isso é a renda per capita. Ou seja, a população mundial não apenas multiplicou, mas a riqueza também multiplicou. Mas nem todo o mundo acompanhou esse milagre econômico. E a África foi o continente que realmente foi deixado para trás. Ou seja, vejam que alguns países da África hoje têm uma situação pior do que eles teriam se estivessem na Idade Média. E parte do motivo que isso ocorre não é porque falta ajuda à África. Na verdade, o continente africano foi o maior recipiente de ajuda externa de todo o século XX e o continente continua empobrecendo. Na verdade, a África subsaariana recebeu $1 trilhão em ajuda externa, desde 1950 até o ano 2000. E esse 1 trilhão deixou o continente mais pobre, não mais rico. Algumas pessoas dizem que, se não fosse essa ajuda, o continente seria ainda mais pobre. Então, o que a gente vê nesse gráfico, as barrinhas em azul, é a quantidade de desembolso de ajuda externa entrando no continente africano. A linha vermelha é o PIB per capita na África. Algumas pessoas acreditam que, sem ajuda externa, a gente estaria na linha amarela, outros acreditam que a gente estaria na linha verde, de um crescimento contínuo. Mas agências doadoras concordam que não foi possível encontrar um link, uma correlação entre ajuda externa e crescimento econômico. Alguns acham que houve, na verdade, uma correlação negativa, mas, na melhor das hipóteses, você pode falar que simplesmente não teve muito impacto. Tem um impacto sensível em todo o continente. E isso é um pouco triste. É um pouco triste porque significa que a humanidade ela não sabe muito bem como ajudar uns aos outros. Por mais que a gente ache que nós estamos numa época de alta tecnologia e ciência, e o conhecimento das gerações anteriores era tão inferior ao nosso, o fato é que até hoje a gente não sabe fazer coisas que a gente mal sabia fazer há alguns séculos atrás. Como, por exemplo, como fazer o bem. Santo Agostinho acreditava que o ser humano, por ser um ser caído, ele era incapaz de fazer o bem. A gente dependia da graça divina. E quando a gente olha para as tentativas que a humanidade teve de fazer o bem em grande escala, parece que estão confirmando a profecia de Agostinho. Parece que, de fato, nós não conseguimos fazer o bem quando nós tentamos. Um exemplo disso, eu acho que é o Bolsa Família. A forma que o Brasil agora está exportando como modelo de redução de pobreza é, na verdade, a coisa mais simples e banal. É simplesmente dar esmola. Pode ser em maior quantidade, pode ser por outros critérios. Mas é isso. Você imagina que a gente passou por 2 séculos de tentativas, de criações de serviços, de planejamento, de escolas e hospitais e vários outros modelos econômicos complexos para tentar resolver a pobreza, e hoje a gente acha que o melhor que a gente consegue fazer é dar esmola. Simplesmente coagir as pessoas a ajudarem as pessoas mais pobres. E talvez seja, de fato, a melhor coisa que o Estado consegue fazer. É simplesmente dar dinheiro, dar propriedade. Mas o fato é que mesmo aqueles que apoiam o Bolsa Família entendem que ele não é um programa sustentável. Entendem que uma redução de pobreza causada por esmolas não é a mesma coisa que uma redução de pobreza causada por aumento em produtividade. Até o economista Jamie Campi
entendem que o Bolsa Família está próximo da sua capacidade, porque a expansão do Bolsa Família significa que você vai drenar recursos da sociedade brasileira, e significa que a sociedade vai se tornar menos produtiva, as pessoas não vão ficar mais ricas, não vão ficar mais pobres. A base da economia para se pensar é que se você tributa o capital para ajudar o trabalhador, no longo prazo você não ajuda de fato o trabalhador depende do aumento do capital na sociedade para que ele mesmo possa enriquecer. Essa certamente pode até ser a melhor forma que a gente encontre, mas não é a forma definitiva para a criação de riqueza. E nosso governo sabe isso. Os governos que tentaram o socialismo em total escala fracassaram. Ludwig von Mises falava que talvez a melhor coisa que o governo conseguisse fazer seria criar uma economia mista, um intervencionismo. Em que você tinha doses de socialismo com doses de capitalismo. E depois do declínio da União Soviética, depois do queda do Muro de Berlim, as pessoas acham que a gente vive num mundo completamente capitalista. Não é verdade. Nós vivemos num mundo em que a economia é mista. E, em grande escala, é um mundo em que os ricos têm uma porção de socialismo e os pobres são prometidos... Perdão, os ricos têm uma porção de capitalismo e os pobres são prometidos socialismo. Ou seja, você permite que os ricos sejam proprietários, mas você trata os pobres como sendo dependentes de favores estatais. Isso é um problema. É um problema não apenas por causa de uma desigualdade que parece cada vez menos justificável nos olhos das pessoas prejudicadas por essa desigualdade, mas também porque isso viola qualquer senso de justiça, de que as pessoas mais vulneráveis da sociedade vão pagar para financiar as pessoas mais economicamente robustas. Nosso sistema tributário faz exatamente isso. Não apenas os pobres pagam proporcionalmente mais impostos do que o rico, porque a nossa complexidade tributária significa que a evasão fiscal é um serviço caro, e o pobre não tem como arcar com a evasão fiscal. Quando você vai comprar pão e leite, você não consegue fugir do fisco. Quando você vai pagar o seu imposto de renda, talvez você consiga. Mas não apenas isso, mas também os serviços dos ricos são melhores que os serviços dos pobres. Ou seja, existe uma transferência de renda dos pobres para os ricos na nossa sociedade. E por mais que as pessoas que critiquem o Bolsa Família acreditem que o que ocorre é o inverso, a verdade é que não é. A verdade é que, pelo mesmo motivo que a sociedade normalmente não vota para perder a sua propriedade, a sociedade também não costuma votar para ajudar os pobres. Assim, enquanto isso funciona no discurso, não costuma funcionar na prática. Nossa legislação trabalhista é um exemplo disso. Por mais que nós acreditemos que a conquista social brasileira é algo como a CLT, a verdade é que as pessoas tentam fugir da CLT sempre quando podem. Vários amigos meus que são sócios de firmas de direito, trabalham para a escritório de advocacia, eles não são pessoas físicas, eles são pessoas jurídicas. Colegas meus de faculdade trabalham para a faculdade não como pessoa física, como pessoa jurídica. Pessoas na televisão, os artistas que os pobres assistem à noite, eles também não são funcionários, eles são pessoas jurídicas. Mas o pobre não pode ser. O pobre tem que arcar com toda a legislação, tem que arcar com todo o peso da conquista social. Que apenas significa que alguns não vão encontrar emprego, outros só vão encontrar emprego na informalidade. O pobre tem que financiar o sistema financeiro. O tempo todo, nosso sistema financeiro, turbinado pelo BNDES, desvia recursos para alguns empresários escolhidos pelo governo. E nós também tivemos recursos para o próprio sistema financeiro, um pacote de socorro. O que acontece, e isso acontece na escala global, não é que o sistema financeiro funcione em favor dos pobres como ele deveria funcionar. A vantagem do sistema financeiro é que você não precisa ser rico para ser um empresário. Você pode ter uma boa ideia e o seu talento compete com o dinheiro de outra pessoa. Só que o que acontece atualmente não é isso. O que acontece atualmente é que o sistema financeiro se tornou uma máquina que alimenta a si próprio por meio de legislação, por meio de lobby político, muito mais do que pelo serviço prestado à sociedade. Propriedade imobiliária. Os pobres não têm direitos, não têm tipos de propriedade sobre a terra, sobre seus imóveis. As ocupações nas favelas cariocas, grande parte dos imóveis rurais, simplesmente não podem ser capitalizados. As pessoas não podem utilizar o que elas de fato têm para entrar dentro de uma cadeia produtiva, como é o capitalismo. Elas ficam de fora. Alguns projetos são feitos nesse sentido, pelo Cantagalo, que é um projeto do Instituto Atlântico que tenta dar títulos de propriedade para os pobres. São Paulo, programa Papel Passado, mas é muito pouco, é muito ineficiente e é muito burocrático ainda. Então várias pessoas acabam simplesmente ficando de fora.
de algo que parece uma bandeira que seria óbvia para a esquerda, mas que, infelizmente, quem tenta advogá-las acabam sendo políticos de direita, por mais contraditório que isso pareça. E o fato é que a melhor forma de se alcançar os objetivos da esquerda é utilizando os meios da direita. A grande motor para a redução de pobreza mundial tem sido a liberdade econômica. Esse gráfico é baseado no índice do Instituto Fraser, que tenta medir a liberdade econômica mundial, em direito de propriedade, atividade monetária, abertura ao comércio externo. E o que eles encontram, é um pouquinho confuso, mas é que a proporção de pobres nos países diminui quanto mais avança a liberdade econômica. Então, isso aqui são países divididos nos 20% mais pobres desse lado, os 20% mais ricos daquele. E entre os mais ricos, você tem países como Hong Kong, Nova Zelândia, Suíça, Estados Unidos, Reino Unido, Chile, os países mais pobres e os menos livres. Nós temos países como Myanmar e, bom, Coreia do Norte não aparece porque não tem sequer dados, mas você tem toda a África subsaariana junto com a Venezuela, né, que compõe o grupo. E a verdade é que, por mais que a gente acredite que capitalismo é uma ideia dos ricos, a verdade é que o capitalismo é um grande amigo dos pobres, desde que você permita que os pobres tenham acesso ao capitalismo, coisa que a gente não faz. Capitalismo pode ter várias definições, eu gosto da forma mais genérica que Mises definiu, que é uma forma de cooperação social baseada na propriedade privada dos meios de produção. Parece simples, mas simplesmente permitir que os pobres tenham acesso à propriedade privada já faz uma grande revolução na vida deles. Com o marxismo, nós ficamos com a ideia de homo proletários. Toda filosofia política tem a sua versão mais alta, mais rarefeita, e tem a sua versão mais vulgarizada. A versão vulgarizada do marxismo é o homo proletários. É a ideia de que o ser humano foi feito para trabalhar. E que não existe nenhum enriquecimento que não venha no trabalho, e que a única forma, se você trabalha e você não enriquece, a única forma é você destruir o sistema que lhe oprime. Essa é a forma vulgar do marxismo. Mais superiormente, o marxismo seria uma grande filosofia cósmica que aplica a sociologia no momento em que a biologia de Darwin se apaga. Mas ainda assim, mesmo nas suas concepções mais rigorosas, o marxismo continua favorecendo uma ideia de homo proletários. Ludwig von Mises tinha outra ideia, ele tinha a ideia de homo produtivos. Ele falava que todo ser humano age para diminuir o seu desconforto. Toda ação humana é uma ação propositada para passarmos de um nível de maior desconforto para um nível de menor desconforto. E a verdade é que, em vez de focarmos tanto no trabalho, nós devemos focar mais na produtividade. Quando a gente pensa na produtividade, a gente consegue substituir a ideia da luta de classes marxista entre a burguesia e o proletariado, entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que não detêm. E você pode incluir todas as pessoas detendo meios de produção, porque todos podem ser produtivos. Porque até mesmo a ação que você faz com a sua força de trabalho, com o seu intelecto, é uma ação produtiva, é uma ação empresarial. O grande conflito de classe na sociedade não é entre quem tem e quem não tem meios de produção, é entre aqueles que produzem e aqueles que são espoliados por aqueles que não produzem. Normalmente a classe ociosa da sociedade, a classe política. Todos aqueles que não vivem de renda econômica, mas vivem de renda política, vivem de favores e de lobby político. A visão marxista é uma visão holística de que toda economia tinha que ser apenas uma só. Ou capitalista e depois socialista para finalmente se tornar comunista. Mas a visão de Mises não é essa. A visão de Mises é que você pode ter uma economia mista. E que, na verdade, a nossa luta deve ser para incluir cada vez mais pessoas dentro das instituições capitalistas, para que mais pessoas possam se tornar produtivas. A grande virtude do capitalismo não é apenas o trabalho, não é apenas a dignidade do trabalho, como falava Weber, mas é a dignidade da produção. Você trabalhar, você pode, Robinson Crusoe podia trabalhar e podia plantar peixe, pescar o peixe, plantar o peixe e regar. Provavelmente ele não ia ficar mais rico se fizesse isso. Ele fica mais rico quando ele sabe empregar os meios ao seu dispor para produzir, para criar valor. E a criação de valor no capitalismo, ela é mais do que uma vitória econômica. Ela é uma vitória cívica.
A gente fala muito sobre cidadania. Cidadania é um termo vazio, né? Hayek falava dos termos que são como ovos sugados pela doninha, né? A doninha deixa a casca do ovo intacta, mas retira todo o conteúdo. E algumas palavras, elas permanecem foneticamente compreensíveis, mas ninguém mais sabe o significado delas. Cidadania é um deles. Mas a gente pode resgatar uma espécie de cidadania, né? Uma prestação de contas para com o resto da sociedade, de uma forma econômica, não política. Você poderia ser um cidadão se você lutasse em guerras para defender os valores do seu povo, você poderia ser um cidadão se você sacrificasse seu tempo para ajudar as pessoas, mas você pode ser um bom cidadão se você cria mais valor na sociedade do que você impõe custos sobre ela. Se você é uma pessoa produtiva, você é um bom cidadão. Significa que o mundo é um lugar melhor porque você existe. Se você não existisse, ele seria um lugar mais pobre. Isso acontece porque existe a lei da vantagem comparativa, ou que me chamava da lei da associação. Porque as pessoas, na verdade, por pior que elas sejam em todos os seus talentos, ainda assim elas têm algo a oferecer para aqueles que são melhores do que ela. Os Dalits indianos, eles só conseguem entrar para a economia, para a sociedade, para o capitalismo, porque mesmo que eles não tenham nenhum talento, mesmo que eles tenham sido relegados até pela educação, ainda assim as pessoas mais ricas têm a ganhar se cooperarem com eles. A lei da vantagem comparativa significa que todas as pessoas têm algo a oferecer à sociedade. E talvez essa seja a melhor forma que a gente possa pensar em como ajudar uns aos outros. Porque a verdade é que a nossa ciência moral, ela não evolui como evolui as ciências naturais. Nós temos ainda os mesmos dilemas o tempo todo, como dizia John Gray. Nós falamos dos mesmos problemas que falavam Platão e Aristóteles, e Aquino, Agostinho, e Kant e Hegel. Até hoje nós discutimos as mesmas coisas. No entanto, nós conseguimos enriquecer como nós vimos. Nós conseguimos nos tornar mais tolerantes e pacíficos. Nós vemos na época mais pacífica de toda a humanidade, tanto em número de homicídios, quanto roubos, quanto em fatalidades causadas por guerras. Mas não foi porque a gente conseguiu avançar na ciência moral. Não foi porque a gente incluiu sociologia e filosofia no segundo grau. Não foi por causa dos livros publicados. Não foi por causa do Kindle. Foi por causa da cooperação humana. Foi por causa da cidadania capitalista. Foi porque as pessoas foram percebendo que elas ganham mais da cooperação do que elas ganham do conflito e da exploração. Adam Smith falava que a ascensão da burguesia ocorreu quando os reis perceberam que era melhor terem empresários do que terem servos. Que eles eram melhor servidos como clientes do que como senhores. Quando eles perceberam que cooperar era melhor do que dominar e explorar. E essa, na verdade, é a grande lógica da cooperação humana. Quanto mais você permite que as outras pessoas também enriqueçam, você enriquece junto. A gentileza gera gentileza e prosperidade gera prosperidade. Se você tem vizinhos mais ricos, você vai ter parceiros comerciais mais ricos, você vai ter melhores clientes, você vai ter também de quem comprar, você vai ser também o melhor consumidor. E a virtude do capitalismo para os pobres é não apenas falar que você vai dar dinheiro para os pobres. John Stuart Mill falava que era melhor ser Sócrates, sábio e deprimido, do que ser um porco satisfeito. E o capitalismo para os pobres não trata os pobres como porcos que precisam ser satisfeitos, precisam ter a barriga cheia. Tratam como pessoas com dignidade, pessoas que podem se tornar virtuosas. Não lendo filosofia, necessariamente, mas praticando a virtude no dia a dia. Desde Aristóteles a gente entende que virtude é um comportamento, não uma teoria. E a verdade é que o capitalismo para os pobres, ele cria práticas que levam as pessoas a terem comportamentos mais virtuosos. Por meio da produção, as pessoas podem se sentir mais dignas. E com o empreendedorismo, as pessoas podem desenvolver sua coragem, porque todo ato empreendedor é um ato que se lança ao desconhecido. Por meio do comércio, as pessoas podem sentir empatia, porque você tem que prever o que outra pessoa quer para você saber o que oferecer para ela, sem se colocar no lugar da outra pessoa para que você possa ter sucesso na atividade comercial. E todo consumo pressupõe a responsabilidade. Quando você consome, você escolhe, como no capitalismo, você se torna responsável pelos seus atos. E é com essa responsabilidade que nós aprendemos. É com o empreendedorismo que nós vemos pessoas se arriscarem, fracassarem e outras aprenderem com elas. Não existe uma fórmula mágica, não existe uma equação para a criação de riqueza. Existe prática.
Existe o trabalho, existe o empreendedorismo, existe as tentativas e erros de nós termos uma economia cada vez mais produtiva. Capitalismo para os pobres não é apenas uma ideia, é também uma prática. E, como eu estou falando para vocês, um grupo não apenas de iniciantes, mas um grupo de iniciados, eu acho que vale a pena a gente falar também sobre o estilo de uma mensagem. Normalmente, pessoas que gostam do liberalismo são pessoas muito racionais. Naquele teste do Myers-Briggs, todo mundo acaba tendo uma pontuação bastante alta no T, né, que é pensamento, que é a parte racional. E às vezes a gente se esquece que uma mensagem não é apenas um silogismo, que uma mensagem não é apenas um raciocínio. A mensagem é algo muito mais integral. O ser humano, ele pensa em formas de mitos, ele pensa em formas de narrativas. Não achem vocês que a gente abandonou o nosso passado mitológico completo. Nós continuamos tendo representações mitológicas mesmo nos dias de hoje. E se a gente for pensar em como que nós vamos comunicar nossa mensagem de liberdade, de prosperidade para as pessoas, nós temos que pensar que tipo de estilo de mensagem que a gente quer oferecer. E eu não quero dar uma solução, mas eu quero dar pelo menos uma ajuda na forma de pensar. Sempre pense na mensagem que você está oferecendo como se ela fosse parte de uma narrativa. Porque a verdade é que o modelo mais poderoso que a humanidade conhece é a narrativa. Joseph Campbell falava que todas as histórias humanas são apenas uma, a história do herói. Christopher Booker vai um pouco além, ele acha que todas as narrativas humanas se reduzem a 7 modelos básicos. Mas o fato é que todos os teóricos literários entendem que existe um repertório limitado de possibilidades narrativas. E na verdade é que todas as explicações que nós damos são narrativas para as coisas. Eu simpatizo com os professores da Lieberman, porque a maioria dos professores mais liberais dão micro e macroeconomia, vão para a teoria econômica e deixam as matérias históricas dos professores mais de universidade pública, digamos. E o que acaba é que os alunos, por mais que eles olhem no quadro, tanto entendam logicamente quanto matematicamente o que o professor está falando, a narrativa é muito mais poderosa. Então, quando eles vão explicar o que aconteceu em 1929 ou 2008, eles não vão aplicar uma teoria, eles vão contar uma história. É o que a gente faz até hoje. Os livros que explicam a Grande Recessão são histórias. É claro que eles têm algum tipo de base na ciência econômica, mas eles contam uma história. É igual a história que a gente quer contar. Eu acho sempre importante a gente pensar, quando a gente for modelar nossa mensagem, quem é o herói da nossa mensagem, qual é o conflito que existe e qual é a ordem que a gente quer restaurar caso esse conflito seja solucionado. Quando eu pensava entre ou capitalismo e socialismo, ou entre produtores e espoliadores. Mas a verdade é que eu pensei que é difícil você conseguir que as pessoas comprem exatamente esse tipo de conflito. O conflito mais tradicional, o conflito que você pega desde os gregos clássicos, é o conflito entre ricos e pobres. Desde os regimes mistos, que as constituições gregas tentavam prever, sempre havia essa ideia de que os ricos e os pobres. E em alguns momentos você quer favorecer os ricos porque eles são elites, conhecem mais as coisas, você precisa de mais aristocracia, e em outros momentos as pessoas querem favorecer os pobres. Eu acho que a gente normalmente favorecer os pobres. Na verdade é que os grandes inimigos do capitalismo hoje não são eles, são os ricos. Eu acho que a grande recessão está aí para evidenciar o perigo que nós temos quando nós fazemos capitalismo para os ricos e socialismo para os pobres. Então, em vez de fazer uma ideia de batalha, eu imagino que talvez a melhor narrativa seja uma narrativa de busca. A busca por capitalismo. É como se fosse aquele grande o grau sagrado. Mas um grau que é a exclusividade de poucos, da burguesia, se você quiser falar assim, e você precisa estender então essa bênção a todas as pessoas. Continua sendo conflito entre ricos e pobres, mas agora é pela busca, não de riqueza, mas de capitalismo. E o estilo da nossa mensagem também, eu acho que ele pode ser pensado de uma forma que vai além da lógica. É uma das formas que
eu tento testar algumas coisas que eu tenho postado no blog e que eu acho interessante, é tentar ver, se eu sei que parece esquisito, mas é tentar ver se o que eu estou escrevendo não fosse um texto, se fosse outra coisa, o que isso seria. Pensem assim, vocês imaginam os institutos liberais que nós temos no Brasil, Instituto Mises, Instituto Millennium, Ordem Livre. Imaginem se eles não fossem institutos, se eles fossem outra coisa, se eles fossem estilos musical. Que estilo que eles seriam? Talvez. O Mises seria mais heavy metal. O Millennium seria mais MPB. E talvez o Ordem Livre seria mais jazz. Mas o fato é que isso importa. Isso importa porque você nunca está comunicando apenas um raciocínio, sempre está comunicando um estilo mais integral. E às vezes pensem nisso. A mensagem de vocês, se fosse um sapato, seria um sapatênis? Seria uma bota? E pensem nisso porque é uma forma uma forma heurística, né? Uma regra que não funciona todas as vezes, mas eu acho que é geral o suficiente para que a gente melhore a adaptação da nossa mensagem, a modelagem da nossa mensagem. E talvez para pessoas muito racionalistas ajudem elas a pensar de uma forma menos racional. Parece absurda, mas a realidade não é perfeitamente lógica, né? Como dizia Chesterton, se eu tivesse um alienígena vendo o corpo humano e fosse montando as peças do corpo humano com mão de um lado, do outro, de um lado, do outro, perto do lado, do outro, em vez de um lado, de um outro, coração eu ia colocar num lado e ia pegar onde está o outro coração. A verdade é que às vezes é algo que parece muito lógico, tem um momento em que se torna um pouquinho absurdo. E é preciso que a gente entenda também as absurdidades, né? Porque diferente da ideia que os libertários têm, que a gente consegue fazer ciência política por meio da geometria e da matemática, às vezes a gente precisa mais de biologia, né? E a biologia é um pouquinho mais complicado do que isso, né? E a outra coisa que eu acho que é importante também para nós liberais é sermos mais descritivos, em vez de apenas dizermos a nossa mensagem, mas demonstrarmos a nossa mensagem, ilustrarmos a nossa mensagem. Se o que você está falando acontece no mundo, não fale apenas de um sistema de competição perfeita, mas fale de como que isso acontece, na verdade, na realidade. Tente pegar exemplos, ilustrações. Eu sou bastante missesiano, então eu acredito que não existem fatos sem teoria. Todo fato já é uma aplicação de uma compreensão prévia. Mas eu também acredito que não existe teoria se você está completamente alienado dos fatos. Eu não sou indutivista nem dedutivista, mas eu acredito que a forma que nós funcionamos é um pouquinho mais próxima da forma como os gregos achavam. Talvez o conhecimento seja algo que a gente precisa lembrar, e às vezes a gente lembra por meio de exemplos, às vezes a gente lembra por meio de regras, às vezes a gente lembra por meio de modelo. Capitalismo para os pobres não é apenas uma regra. Capitalismo para os pobres é um modelo. É um modelo que combina prática, é um modelo que combina substância, é um modelo que combina valores, deveres e obrigações. É um modelo que tenta ser um pouco mais robusto do que a aplicação do princípio de não agressão, por exemplo. Tenta ser mais robusto porque a instituição fundamental é a propriedade. E a propriedade vai além da não agressão, porque ela não é apenas a exclusão, ela também é o uso e ela também é a alienação, a possibilidade de transferência. Eu acredito que, falando de uma forma um pouco mais robusta, nossa mensagem pode ser melhor ouvida. Não como sujeitos que têm o mundo enfiado na cabeça, nem como pessoas que têm ideias interessantes, mas que parecem meio babacas às vezes. Não sei se alguém aqui conhece o XKCD, o XKCD, a tirinha do Randall Morrow, e ele fala que existe todo um movimento meio tecno-libertário na internet, né? O Randall Morrow é familiar com isso. Ele fala que quando ele lê a Ayn Rand, que ele concorda sempre com os primeiros 90% de tudo que ela diz, até o momento que ele entende que a mensagem é logo seja um babaca para todo mundo. Então ele fala que é aquele momento que deixa cair, né? E é verdade, a virtude da produção é algo fantástico, algo maravilhoso. Mas isso não significa que você precisa dissociar a virtude da produção do conceito de cidadania, por exemplo. Você pode ser virtuoso e ser um cidadão. Na verdade, você é melhor cidadão quanto mais produtivo você for.
Eu acho que essa robustez do capitalismo para os pobres é importante para avançar nossa mensagem, tanto, né, na direção correta, mas também horizontalmente, para que ela seja mais abrangente. Obrigado.